Então, segundo ano, de acordo com os materiais que nós utilizamos para fazer nossa experiência, né? Nós vamos escrever o nome deles aqui, tá? Começando pelo plástico, né? Plástico, vamos escrever plástico aqui. Muito bem. Ele se mostrou permeável ou impermeável? A água passou através dele ou não? Não. Então, ele é impermeável. O segundo material que nós utilizamos, algodão. Muito bem. O algodão, ele se mostrou permeável, a água passou por ele ou não? Sim, o algodão permite que o líquido passe através dele, então ele é permeável. Agora, o terceiro material que nós utilizamos foi a borracha. A borracha se mostrou permeável ou impermeável? Impermeável, né? Ela não permite que o líquido passe através dela. E por último, o papel. O papel, ele é permeável ou impermeável? Assim como o algodão, ele é permeável, o líquido passa através dele. Muito bem. Então, de acordo com esses materiais, se você fosse construir um guarda-chuva, qual desses materiais que você iria utilizar? Você iria utilizar o plástico, o algodão, a borracha ou o papel? Se é para se proteger da chuva, nós precisamos escolher aqueles que são impermeáveis. E quais que são impermeáveis? O plástico e a borracha. Então, plástico e borracha. Porque se nós fizéssemos um guarda-chuva de algodão e papel, nós não iríamos estar protegidos da chuva. Nós iríamos nos molhar muito mais, né? Porque eles absorvem, o algodão e o papel absorvem a água passa através deles e não iria resolver o nosso problema. Muito bem. Agora nós vamos partir para outro assunto. Materiais isolantes e materiais condutores térmicos. Vamos lá? Todo ser vivo produz calor. Por isso, podemos dizer que o tempo todo trocamos calor com o ambiente. Quando sentimos frio, é porque estamos perdendo calor para o ambiente. Mas quando colocamos roupas, sobretudo roupas próprias para as baixas temperaturas, elas evitam que o corpo perca calor para o ambiente. Então, nessa primeira foto aqui, ó, o termômetro está nos mostrando 5 graus. A temperatura está em 5 graus. Então, o corpo perdendo calor para o ambiente. O menino está tremendo de frio. Já na segunda foto, o termômetro continua nos mostrando a mesma temperatura, mas como o corpo do menino está agasalhado, está protegido, o corpo está sem perder calor para o ambiente. Mas não somente os seres vivos que trocam calor com o ambiente, os materiais também. É por isso que um sorvete, ao ser retirado da geladeira, começa a absorver calor e a derreter. Vocês sabiam disso? Pelo mesmo motivo, a lataria de um carro sob o sol, sob o calor do sol, ele esquenta, a lataria esquenta e absorve calor. Então, aqui, ó, o termômetro nos mostra que está em 30 graus. O ambiente aquecido transfere calor para o sorvete. Isso provoca o derretimento do sorvete.
Nessa foto aqui também está em 30 graus, o ambiente está em 30 graus a temperatura. O ambiente aquecido transfere calor para o carro. Muito bem. Na página 191, contudo, se a temperatura cair bastante, esses objetos vão perder o calor que receberam. Daí o sorvete para de derreter e a lataria do carro fica fria. Outro fato interessante é que o calor não passa somente de um objeto para o ambiente. Ele pode passar de um elemento para o outro. Por exemplo, o ferro de passar roupa, ele transmite o seu calor para a roupa. E o leite quente transmite seu calor para o copo. Não é isso? Quando a mamãe está passando roupa, ou a funcionária de casa, ou a avó, experimentem colocar a mão sobre a roupa, jamais sobre o ferro, porque o ferro está quente. Mas a roupa, coloquem a mão sobre uma roupa que ainda não foi passada e sobre a outra roupa que já foi passada. Vocês vão sentir que a roupa que o ferro já foi passado sobre ela, a roupa está aquecida. Então, o calor do ferro foi transmitido, foi passado para a roupa. Muito bem. Assim como o leite quente, quando a gente coloca num copo ou numa xícara. O copo ou a xícara que estavam frios ficaram quentes, porque o leite que foi colocado lá dentro estava quente. Então, o calor foi transmitido. Muito bem. Aqui na foto, a temperatura de 7 graus. No ambiente menos quente, o sorvete não recebe tanto calor e demora mais para derreter. Os materiais que reduzem, que diminuem a passagem do calor de um lugar para um local, de um lugar quente para um local mais frio, são chamados isolantes térmicos. A lã, o isopor, o plástico e a madeira são bons isolantes térmicos, tá? Porque eles reduzem a passagem de calor, tá? A lã, o isopor e a madeira, porque eles reduzem a passagem de calor. Então, eles são chamados isolantes térmicos. Os materiais que conseguem absorver calor com mais facilidade são chamados condutores térmicos. E os metais são um grande exemplo disso. Por isso que a maioria das panelas são feitas de metais, né? Porque elas precisam se aquecer para cozinhar o alimento. Então, elas precisam ser condutores térmicos, tá? Aqui nas duas fotos, o isopor é um material isolante, ele evita que a bebida absorva calor do ambiente. Então, aqui a bebida vai se manter gelada. Aqui, a assadeira recebeu calor do forno. Como o metal é um bom condutor térmico, é preciso usar luvas para tocá-lo, senão vai provocar queimaduras. Muito bem. Agora vamos observar essas imagens aqui. Aqui nós temos uma caixa de isopor, né? E o que nós temos dentro dessa caixa? Nós temos peixes, né? Muito bem. Aqui, temperatura 30 graus. Aqui também 30 graus, só que o material que está aqui exposto é o metal. A letra A pergunta assim: qual é a temperatura dos dois ambientes? Qual que é? 30 graus. Escrevam aqui. Na letra B, compare as duas imagens. Que material está ajudando a evitar que o outro material receba calor? Nesse caso aqui, o isopor, né? Porque esse aqui, lembra que ele absorve o calor e aquece? Então, esse aqui não. Então, o material é o isopor. Agora, na letra C, volte a comparar as imagens.
qual situação está mostrando um material que está absorvendo calor? O isopor ou o metal? O metal. Então, na letrinha C, vocês escrevam metal, tá? Muito bem. Metal. Muito bem. Na letra D, qual material é considerado um isolante térmico? Qual material é considerado condutor? Qual que está isolando o calor e mantendo o material que está nele gelado? O isopor. E qual que está conduzindo o calor? O metal. Muito bem, então vocês escrevam aqui na letrinha D. O isopor é um isolante térmico e o metal é um condutor térmico. Agora, na página seguinte, 193, observem a imagem. Na imagem, que materiais reduzem a troca de calor? Quais materiais aqui que estão reduzindo a troca de calor? Do que é feito o cabo? De plástico, muito bem. E a colher? De madeira. Então, a madeira e o plástico reduzem a troca de calor. Vamos escrever isso, então? Então, vamos escrever aqui a madeira e o plástico. Porque se a colher não fosse de madeira e o cabo não fosse de plástico, a mulher estaria conseguindo segurar esses dois objetos, esses dois tipos de materiais? Não, né? Letra B. Que material conduz o calor com mais facilidade? O metal. Muito bem, escreva o metal aqui. Na letra C. Que desvantagem a cozinheira teria se o cabo da panela e a colher fossem de metal? Foi o que nós acabamos de falar, né? Ela poderia queimar as mãos. Daí vocês escrevam aqui, tá? Agora, na página 194, observe as imagens e contorne. Com lápis de cor azul, vocês vão contornar todos os materiais permeáveis, aqueles que permitem que a água, que o líquido passe através deles. Quais que são permeáveis aqui? Toalha de banho. É permeável? Sim. Toalha de papel? Sim. Qual mais que é permeável? Algodão? Sim. Caixa de papelão? Também. Muito bem. E quais que são impermeáveis? A capa de celular à prova d'água e o capacete. Então, esses dois vocês vão contornar com o lápis vermelho, tá? Lápis de cor vermelho. Vocês vão contornar esses dois. A capa de celular à prova d'água e o capacete. Somente esses dois são impermeáveis, né? Número 2. Com a ajuda de um adulto, procure em sua casa 2 objetos permeáveis e 2 objetos impermeáveis. Anote o nome de cada um deles no quadro, tá? Isso aqui vocês vão procurar na casa de vocês, tá bom? Agora, na página 195, o que nós vamos fazer na 195? Nas imagens abaixo, compare os materiais de que são feitos os 2 escorregadores. Esse aqui, escorregador de metal. Esse aqui, escorregador de madeira. Muito bem. Em um dia de muito calor, qual escorregador absorverá mais calor e poderá queimar a pele de quem brincar nele? O de metal ou o de madeira? O escorregador de metal, com certeza, né? Porque o metal
é condutor de calor. Ele conduz calor. Então, ele vai se aquecer e conduzir. Então, quem estiver sobre ele vai se aquecer, se queimar, né? Na número 4. Por que usamos roupas de lã quando está muito frio? Porque ela nos ajuda a manter o calor do corpo. Vamos escrever? Porque a lã nos ajuda a manter o calor do corpo. Muito bem. Ela é um isolante térmico, tá? A lã é um isolante térmico. Ela não vai permitir que o nosso corpo se esfrie. Muito bem, então, segundo ano. Então, nós terminamos esse assunto de hoje da nossa aula de ciências, tá bom? Um forte abraço, façam as atividades. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Um super beijo.